Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes, fundador do Mova Mais e da Bubox, e hoje eu vou dar a minha opinião sobre o Facebook tentar fechar a internet. Uma discussão que tem surgido cada vez mais é que o Zuckerberg seria um dos homens mais poderosos do mundo pela quantidade de opiniões de pessoas que ele pode influenciar. Com o controle do Facebook, porque as pessoas não sabem, mas o Zuckerberg tem o controle do Facebook. Ele tem a menor parte das ações, mais ou menos 30%, 20 e poucos por cento, mas ele tem mais de 60% do poder de decisão sobre o Facebook. Ou seja, ele manda no Facebook sozinho, ele tem mais de 60%. E com isso ele consegue influenciar a opinião de mais de 1 bilhão de pessoas, bem mais de 1 bilhão de pessoas, ainda contando também o uso de WhatsApp, Instagram, isso vai ainda além disso. E uma estratégia que o Facebook tem que é muito questionável e eu, pessoalmente, acho muito ruim, é a estratégia de fechar a internet. O que eu quero dizer com fechar a internet? O Facebook ele tenta te manter no Facebook e mais do que isso, ele tenta fazer com que todos os recursos estejam ali e ele não deixa uma web aberta, uma web plataforma. O Facebook tenta ser a internet em si. Isso ele faz em vários sentidos. Antes de começar a falar sobre as críticas e tal, eu queria deixar claro que eu tenho um monte de amigos que trabalham no Facebook, grandes amigos que trabalham no Facebook. Eu não tenho nada pessoal contra o Zuckerberg, inclusive admiro muito, é um empreendedor incrível e inquestionável o que ele conseguiu fazer. Então não é nada pessoal, é realmente uma questão de opinião sobre negócios e sobre o que é saudável para a sociedade enquanto plataforma, enquanto internet aberta. O Google, por exemplo, é uma empresa que fomenta uma internet aberta. O Google é uma empresa que fomenta uma plataforma em que as pessoas possam colaborar e contribuir e que ele não tenta fechar as coisas em si. O Facebook, por outro lado, não, ele tenta sempre fechar. Quais são os sinais que o Facebook tenta fechar as coisas sempre no ecossistema do Facebook? Por exemplo, com os Instant Articles, que são os artigos que é para você não sair do Facebook, está aqui no celular, e aí você vê um link, você clica no link e o link abre diretamente ali. O Google, inclusive, deu um passo nessa direção agora, até contradizendo o que eu acabei de dizer, com esse AMP nas buscas. Mas é um pequeno passo que ainda não se concretizou no volume que o Facebook costuma fazer. Fez isso também com, por exemplo, o Messenger. Ele tenta criar plataformas que as pessoas não saiam dali e isso tem feito com que os sites percam, os sites independentes e a web aberta e a web pulverizada perca cada vez mais audiência e essa audiência se concentra cada vez mais no Facebook. O Facebook é o site mais acessado do mundo, é o site onde as pessoas passam mais tempo, inclusive muita gente, e existem estatísticas mostrando isso, muita gente considera o Facebook como a própria internet. Tudo que ela faz na internet está ali contida. Uma outra iniciativa do Facebook muito questionável, por exemplo, é o que ele tem chamado de Free Basics, que começou como internet.org, em que eles provêm acesso gratuito, mas só para as plataformas do Facebook e para as plataformas que o Facebook considerar relevantes. E ele provê acesso gratuito em países de terceiro mundo, em países em desenvolvimento e tal. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você criando uma plataforma desse tipo, você mata a possibilidade de inovação, você mata a possibilidade de outras empresas surgirem e crescerem. O próprio Facebook não teria crescido se a mesma estratégia da AOL tivesse dado certo 10 anos antes. 10 anos antes, mais ou menos, a AOL, antes do Facebook nascer, a AOL tentou fechar a internet, a AOL tentou ser a internet, a Microsoft também tentou isso no meio dos anos 90 e não conseguiram, mas o Facebook tem sido mais bem sucedido que todos eles, que a AOL, que a Microsoft, e o próprio Facebook, se a internet fosse fechada e se tudo que acontecesse na internet acontecesse na AOL, o Facebook não teria crescido. O próprio fundador do Google falou isso. O Facebook tenta fazer uma internet fechada, mas quando ele tenta fazer uma internet fechada, ele mata a possibilidade de surgir empresas como o próprio Google. O Google surgiu numa web aberta, numa web pulverizada. Exatamente por isso ele conseguiu criar lá as relações entre os hiperlinks, criar o PageRank e ser um dos buscadores, ser o buscador mais bem sucedido da história até aqui, graças a uma internet aberta, e ele continua fomentando essa internet aberta. O Facebook não, ele surgiu numa internet aberta, ele surgiu numa internet com as pessoas não sabem, mas o botãozinho de like em todas as páginas, em todas as notícias da internet, em todos os blogs, aquilo ali ajuda muito o Facebook e foi muito importante para que o Facebook crescesse e para que ele conseguisse detectar o comportamento das pessoas e prover
uma timeline, né, a linha do tempo ali, a timeline, ou que antigamente chamava wall, é muito melhor do que outras redes sociais. Então o próprio Facebook se beneficiou de uma internet aberta, mas agora ele tenta fechar essa internet cada vez mais. E isso pode acabar com a internet como a gente conhece. Isso é um problema muito grande. Pode fazer com que inovação pare de acontecer, com que toda a internet fique fechada ali, naquele ambiente que são as empresas, os aplicativos e os conteúdos do Facebook, e com isso ele controle toda a distribuição de conteúdo, e controlando a distribuição de conteúdo ele controla também a opinião. Existem estudos e pesquisas mostrando que o Facebook, mostrando que quando eles manipulam as notícias na timeline, a opinião das pessoas muda, e o Facebook tem essa prerrogativa. E o Facebook pode fazer isso porque é uma empresa privada, mas quando ele faz isso, ele está impactando a sociedade como um todo. E uma empresa que seja monopolista na definição de opinião pode gerar um problema, vários problemas de várias naturezas. E o que a gente pode fazer quanto a isso, né? Então, muita gente fala, então tem todo mundo que sair do Facebook, então eu, se concordo com você, Marco, tenho que sair do Facebook, tenho que parar de acessar o Facebook e tal. Não é por aí. Eu acho que não é por aí. Se você quiser sair, fique à vontade. Se você já não está no Facebook, ok. Mas eu acho que as pessoas estão no Facebook, as pessoas estão conversando lá. E se você sair, você na verdade é uma voz a menos falando sobre essa centralização enorme que eles fazem. E uma voz a menos falando sobre essa centralização enorme que eles fazem vai ser na verdade menos poder para esse discurso. Eu acho que o Facebook tem que se abrir mais, tem que ouvir melhor os engenheiros que projetaram, criaram e cuidam da internet, como o próprio Tim Berners-Lee, que ele inventou uma plataforma aberta, ele não inventou uma plataforma fechada, e a plataforma tem que ser aberta, a plataforma tem que ser acessível, ela tem que ser pulverizada, ela não pode estar centralizada, como o Facebook tenta fazer com seus Instant Articles, com o seu Messenger, com o seu Free Basics. Então, a gente tem que fomentar uma internet aberta para que mais empresas como o Facebook continuem nascendo, como o Google, como o Airbnb, como tantas grandes iniciativas que facilitam tanto a vida das pessoas, Wikipedia e assim por diante. Então, acho que a gente tem que continuar no Facebook, mas a gente tem que alertar as pessoas e a gente tem que usar menos o Facebook, talvez. Então, usar menos as plataformas deles. Eu, por exemplo, quando eu posso falar com uma pessoa e um dos jeitos que eu posso falar com ela é pelo Messenger do Facebook, eu tento usar uma outra plataforma, se possível. Se ela estiver no Telegram, por exemplo, eu prefiro falar com ela no Telegram. Se for uma mensagem que é melhor ser enviada por e-mail do que por um Messenger, eu envio pelo e-mail, ou eu falo por SMS. Enfim, eu tento usar menos as plataformas do Facebook. É uma pequena coisa, mas enfim, é o que eu acho que vale a pena fazer. Além, é claro, de fazer coisas como essa que eu estou falando aqui, usar as plataformas que eu tenho para alertar as pessoas. O Facebook tenta fechar a internet, e se a internet for fechada no Facebook, todo mundo vai perder, inclusive você, todo mundo vai sair perdendo. Então a gente tem que pulverizar mais a internet. Uma iniciativa que eles estão tendo agora, que também vem para tentar fechar cada vez mais o conteúdo sempre para você ficar o máximo de tempo possível no Facebook, é a iniciativa de vídeos deles. Eles têm colocado cada vez mais ênfase nos vídeos para competir com o YouTube, o que é bom competir com o YouTube, mas ao mesmo tempo é ruim, porque o Facebook não tem plataforma de monetização. Olha aí a diferença deles para o YouTube, para o Google, o YouTube do Google, né? Que o Google sempre dividiu o dinheiro, outra coisa que o Google sempre fez, dividiu o dinheiro com o criador do conteúdo. O Google sempre teve lá o AdSense, o Google sempre teve a integração para que as pessoas pudessem ganhar dinheiro quando publicam em suas plataformas. Quando ele compra uma plataforma que não tem esse tipo de monetização, tipo quando ele comprou o YouTube, ele implementa rapidamente para que o produtor de conteúdo fique incentivado. O Facebook não tem nada disso. Se você é produtor de conteúdo, quando você tenta ganhar dinheiro com o Facebook hoje, você não consegue, a não ser que você seja muito grande, muito profissional. Os jornais, por exemplo, eles fizeram aquela plataforma de Instant Articles dizendo que iam dividir a receita dos anúncios com os jornais. Não sei se isso já está acontecendo, eu não tenho visto nada sobre o assunto, eu acho que não. Acho que os jornais não têm ganhado dinheiro com os anúncios do Instant Articles, mas mesmo assim são jornais, são grupos de mídia enormes. Se você é um vlogger ou um blogueiro ou um escritor de poesia e quer ganhar dinheiro, por exemplo, tem uma fanpage enorme no Facebook e quer ganhar dinheiro com ela, o Facebook não deixa, está contra as regras. E isso é um problema muito grande. Você tem que fazer um livro, por exemplo, e vender na livraria para poder ganhar dinheiro, porque pela plataforma em si você não consegue. Isso é um problema, então vamos nos posicionar sobre esse assunto e esperar que o Facebook se torne uma plataforma um pouco mais aberta e incentive mais uma web plural e uma web descentralizada.
Esse foi o episódio de hoje, com opinião, espero que vocês tenham gostado também. Eu não trouxe grandes conceitos de empreendedorismo, mas eu procurei dar a minha opinião sobre um assunto que pode influenciar todas as startups. Afinal, se a internet virar o Facebook, você vai ter que passar pelo Facebook para fazer sua startup. Isso pode ser um problema muito grande. Hoje você pode fazer uma startup sem pedir autorização para o Facebook, que é muito bom, isso pode acabar. Espero que vocês tenham curtido, deixe seu joinha, espero que o áudio esteja bom, que tenha sido bem captado. Espalhe esse vídeo para os seus amigos e deixe seu comentário abaixo para que a gente continue conversando. Esse assunto é um assunto que divide opiniões. Se você tem uma opinião diversa da minha, vamos trocar ideia na boa nos comentários. Eu espero poder crescer com a discussão com vocês. Valeu e até mais!